Léo Ortiz ou Thiago Silva, Alan Patrick ou Rodrigo Garro, Bruno Henrique ou Hulk, Libertadores ou Sul-Americana? Qual competição tem os melhores jogadores? Nesse vídeo aqui eu vou fazer o mano a mano das seleções da Libertadores contra a seleção da Sul-Americana. São seleções que eu montei em vídeos anteriores. Vou deixar o cardzinho aqui em cima do vídeo, tanto montando a seleção da Libertadores quanto montando a seleção da Sul-Americana. Só avisar vocês que tem algumas alterações aqui na seleção em relação aos vídeos, porque eu tive que mudar esquema, porque na seleção da Sul-Americana eu tinha um esquema com 3 volantes e na seleção da Libertadores era um 4-2-3-1 com só 2 volantes e 2 pontas, já o esquema da Sul-Americana tinha 2 atacantes. Então eu resolvi mudar o esquema da Sul-Americana para um 4-2-3-1 para poder encaixar melhor aqui os duelos do mano a mano. Então bora começar aqui o mano a mano, começar pelo gol, John contra Hugo Souza, o goleiro do Botafogo contra o goleiro do Corinthians. Excelente duelo, gosto muito dos dois goleiros com características muito parecidas, goleiros grandes com bastante agilidade, um bom tempo de reação. Como eu falei, gosto muito dos dois, porém hoje eu tendo a preferir um pouquinho mais, por pouquinha coisa, o Neneca, o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians. Vou votar nele aqui, vou dar uma diferença mínima, tá? 6-4 aqui para o goleiro corintiano. Mais uma vez explicando o que é esse 6-4. Meu mano a mano, como a maioria sabe, tem 2 placares. O placar convencional, que é esse que está 1-0 para a Sul-Americana, e a soma geral. O que é a soma geral? Em cada duelo eu diferencio o quanto que eu acho um jogador melhor que o outro. Como é que eu faço isso? Eu divido 10 pontos entre os dois jogadores. Esses 10 pontos que eu divido não pode ter empate, então a diferença mínima que pode ter no duelo é 6-4 e a máxima é 10-0. Entendeu, né? Então bora seguir aqui o mano a mano. Lateral direito, tem aqui o lateral do River, o Montiel, campeão do mundo pela Argentina. Ele que bateu o último pênalti daquela decisão, jogador importantíssimo, contra o Paulo Henrique do Vasco. Fiquei um pouco na dúvida entre o Paulo Henrique, o Mateuzinho, tinha o Nathanael do Atlético Mineiro também. Acabei optando pelo Paulo Henrique para ter pelo menos um representante do Vasco contra o Montiel do River. Olha, sendo justo aqui, eu gosto do Paulo Henrique, tá? Acho que é um lateral que faz bem o feijão com arroz, excelente marcador, mas aqui não vai ter jeito, não tem jogo, o Montiel é muito mais jogador. 7-3 aqui pro lateral do River, que no momento não está jogando porque está machucado, mas é bem mais jogador tecnicamente falando, né? Seguindo aqui, temos aqui o primeiro duelo da dupla de zaga, Léo Ortiz contra Thiago Silva. A juventude do Léo Ortiz contra a experiência do Thiago Silva, 2 zagueiros muito técnicos, né? Hoje eu vou escolher o Léo Ortiz pela questão da idade. Se fosse o Thiago Silva, olha, 2 aninhos atrás eu iria de Thiago Silva, mas esse Thiago Silva atual eu vejo que não está tendo um desempenho tão bom quanto o Léo Ortiz, que está muito bem na zaga do Flamengo. Tem que contar também, levar em conta que o Léo Ortiz joga num time muito ajustado, já o Thiago Silva está jogando num time bagunçado, que não à toa teve troca de comando na semana passada, mas eu vou de Léo Ortiz, diferença mínima, tá? 6-4 aqui para o zagueiro flamenguista. O outro duelo da zaga é o Valentim Gomes do Vélez Sarsfield contra o Lianco do Atlético Mineiro. Olha, é um duelo que eu já acho que não é tão equilibrado assim, tá? Na minha opinião, o Valentim Gomes é o melhor zagueiro do continente, tanto na questão de saída de bola, eu acho que ele e o Léo Ortiz ali se equiparam na questão da saída de bola, porém eu acho que o Valentim Gomes defendendo é melhor que o Léo Ortiz, por isso eu considero ele o melhor zagueiro do continente. Não à toa que há pouco tempo, na janela de início do ano, o Cruzeiro tentou contratar o Valentim Gomes, ofereceu 12 milhões de euros para o Vélez recusou. Tamanha confiança que eles têm no zagueiro, que eles têm certeza que vão vender para o mercado europeu por uma grana maior ainda. Contra o Lianco, que é um zagueiro que retornou da Europa, está no Atlético Mineiro agora. A torcida do Galo gosta muito dele, porém eu acho que ele tem algumas falhas de posicionamento. Acho que ele sai jogando bem até, só que às vezes ele acha que ele é mais do que é, ele tem uma síndrome. Quando ele bota na cabeça que ele é o Lianco, ele vai bem, mas às vezes parece que ele bota na cabeça que ele é o Sérgio Ramos, que ele é o Van Dijk, e aí ele se perde um pouco. E nesse duelo aqui eu vou com o Valentim Gomes, 7-3 para o zagueiro do Vélez. Lateral esquerdo aqui temos o Bernabé do Inter contra Guilherme Arana do Atlético Mineiro.
laterais com características diferentes, né? O Arana é um lateral muito técnico que gosta muito de vir por dentro para construir esse jogo mais curto, fazendo associações, não tem tanta potência física. Já o Bernabé é o extremo oposto, né? Um lateral muito forte fisicamente, com muita velocidade, muita intensidade. É um cara muito intenso dentro de campo, tá toda hora correndo, é um cara que impressiona, cansa só de assistir o Bernabé jogando, tanto que ele corre no jogo. E no momento o Bernabé tá jogando mais bola. Para mim no momento é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro e para mim já teria que estar há algum tempo na seleção argentina, porque ele tá jogando muita bola mesmo. É um lateral que chega a desequilibrar nos jogos do Inter, tamanha qualidade e tamanho bom futebol que ele vem apresentando. Eu vou de Bernabé 6-4. Abrindo o meio campo temos aqui Marlon Freitas contra o Vila Sante do Grêmio. O Vila Sante não está passando o seu melhor momento no Grêmio. O Marlon Freitas também não está passando pelo seu melhor momento no Botafogo, mas são dois excelentes volantes. Características diferentes. O Marlon Freitas eu acho que ele é mais técnico, ele tem um passe melhor, uma bola longa melhor, ele cadencia mais o jogo. Já o Vila Sante é aquele volante que movimenta mais, ele dá mais bote, ele rouba mais bolas. Características diferentes. Aliás, eles poderiam se complementar, fariam uma baita dupla de volantes, mas aqui nesse duelo eu vou acabar optando pelo Marlon Freitas, acho que é mais jogador. 6-4 aqui pro volante do Botafogo. O próximo duelo aqui é um duelo que eu acho que é desequilibrado. Nada contra o André Carrilho, que eu acho que é muito bom jogador, o peruano do Corinthians, consegue ocupar várias funções ali no meio campo, pode jogar como segundo volante, pode jogar um pouco mais aberto, um pouco mais adiantado. Muito bom jogador, tá jogando muito bem, só que aqui ele tá duelando contra o Gerson, que pra mim, na minha opinião, é o melhor jogador do futebol brasileiro no momento. Levando em conta que o Neymar não está conseguindo ter sequência, para mim o Gerson ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Então aqui eu vou com o Gerson 7-3 aqui, vou dar de diferença pro meia do Flamengo. Alan Patrick contra Rodrigo Garro. Duelo interessante, dois meias de muita qualidade, características um pouquinho diferentes. Eu acho que o Garro é um jogador que define mais a jogada, ele tem uma batida de fora da área de mais qualidade, ele joga mais perto do gol. Eu acho que ele é mais participativo ele tem mais poder de fogo no último terço. O Alan Patrick eu já vejo como um meia mais clássico, que arma mais a jogada, cadencia mais o jogo, participa mais da organização do time, e eu acho que está jogando mais bola. Vou votar no Alan Patrick 6-4 aqui. Agora temos aqui Estevão contra John Arias do Fluminense. É um duelo também que eu acho que tem um desequilíbrio. Eu acho que todo mundo concorda que o Estevão é mais jogador, ele é mais habilidoso, ele tem mais recurso. O John Arias, taticamente, ele cumpre melhor funções, fisicamente ele tem mais força, tem mais potência, porém o Estevão tecnicamente é um absurdo, um cara muito talentoso. Para mim, desde o Neymar, é a maior joia que surgiu no futebol brasileiro na questão de talento, de refino técnico. Então eu vou votar no Estevão aqui, 7-3 pro menino do Palmeiras. Bruno Henrique contra Hulk. É um duelo interessante, são dois dos principais jogadores do futebol brasileiro nos últimos 6, 7 anos, jogadores decisivos que fazem gols em momentos decisivos, jogadores com muito poder de fogo, dois jogadores que estão jogando muita bola. O Bruno Henrique está jogando muito esse ano, e por causa da questão técnica, eu ainda vou ficar com o Hulk. Acho que ele tem mais poder de fogo, é melhor, para mim, ele é mais jogador que o Bruno Henrique, então aqui eu vou votar no Hulk, 6-4 aqui, pro atacante do Galo. Para fechar aqui o nosso time titular, temos aqui Pedro contra Memphis Depay. Pedro, que tá voltando de lesão agora, né? Ainda não voltou de lesão, eu acho que vai ser relacionado agora pro jogo contra o Grêmio. Contra o Memphis Depay, que tá jogando bem pelo Corinthians. No último jogo ele marcou gol contra o Vasco, deu assistência. Ainda não tá 100% fisicamente também, parece que ainda não alcançou aquele auge físico de poder contar com ele num quarto e domingo e conseguir jogar tanto em casa quanto fora de casa. Ainda não conseguiu alcançar esse nível, mas tecnicamente um jogador absurdo. Contra o Pedro, que também é muito bom jogador, faz muito bem o pivô, é excelente jogo aéreo, tá fazendo falta para esse time do Flamengo para matar as chances que o Flamengo cria, porque o Flamengo cria muitas chances, mas tá faltando o Pedro para matar o jogo, né? É um duelo interessante, mas aqui eu vou acabar optando pelo Memphis Depay. Acho que é mais jogador, tecnicamente tem mais qualidade, mais refino. Para mim é mais inteligente também. O que pesa a favorável ao Pedro aqui é o jogo aéreo e é o pivô. Mas de resto eu vou com o Memphis Depay 7-3, vou dar de diferença aqui por causa da lesão do Pedro, tá? Se o Pedro não tivesse tanto tempo parado,
esse duelo seria mais equilibrado, eu daria um 6-4. Mas como é uma incógnita, como vai voltar o Pedro, porque tem muitos jogadores que voltam dessa lesão que o Pedro teve de joelho e nunca mais conseguem repetir o futebol que apresentava antes. Tomara que não aconteça isso com o Pedro, que ele volte 100% e consiga retomar o futebol que ele já apresentou, mas fica essa dúvida, então Memphis Depay 7-3. E para fechar de vez, temos aqui o duelo dos treinadores, 2 treinadores estrangeiros. O da Libertadores eu escolhi o Marcelo Gallardo do River Plate e o da Sul-Americana o Leonardo Jardim do Cruzeiro. Por motivos parecidos, eu acho que eu acabei optando mais por motivos de currículo, tá? Não tanto pelo trabalho atual, porque se levar em conta o trabalho atual do Marcelo Gallardo no River Plate, não é nem perto daquilo que ele já conseguiu apresentar no River Plate na outra passagem. E o Leonardo Jardim, o trabalho atual dele, nem dá para se dizer que é um trabalho, porque não tem nem 10 jogos ainda, é um trabalho muito curto. E então eu vou levar em conta o currículo dele de Europa, mais precisamente de Mônaco. Eu vou votar no Marcelo Gallardo porque, na minha opinião, ele conseguiu por mais tempo ter um time mais dominante no continente que ele competiu. Na América do Sul, que foi onde o Gallardo competiu, ele ficou durante 5 ou 6 anos tendo pelo menos uma das 3 melhores equipes do continente, sendo 2 vezes campeão de Libertadores, outra vez finalista. Então, trabalho absurdo. O Leonardo Jardim chegou sim lá na semifinal da Champions League, mas foi uma edição só e vamos levar em conta que ele tinha um elenco absurdo. Tudo bem que ele tinha o Mônaco nas mãos, mas era um elenco do Mônaco muito forte, com Mbappé, Falcão Garcia, Fabinho, se não me engano tinha Bernardo Silva também, um elenco muito estrelado que ele conseguiu levar, teve sim seus méritos por levar aquela equipe para a semifinal, mas acho que foi muito mais episódico do que algo frequente na carreira do Leonardo Jardim. Por isso eu vou votar no Marcelo Gallardo, vou dar aqui uma diferença de 7-3 para o treinador do River Plate. Então a gente fecha assim o mano a mano, 9-3 para a Libertadores e na soma geral ficou 70-50 para a Copa Libertadores. Não à toa que é a principal competição do continente, é a competição que tem os melhores times e isso se refletiu aqui no mano a mano. Esse foi o vídeo, se tu gostou, curte o vídeo, comente o que tu achou, se inscreve no canal e tamo junto até a próxima, valeu!